Gente, a gente vai seguir por aqui e agora com uma pauta muito curiosa. E eu tenho certeza que deve despertar bastante essa discussão aqui no programa sobre valores familiares. Olha só, um jornalista americano bilionário afirmou que não deixará nada de herança para o filho dele. É isso mesmo, Paulinha? Pois é, o jornalista Anderson Cooper. Eu vou contextualizar Anderson Cooper porque aqui no Brasil ele talvez não seja tão famoso como é nos Estados Unidos. Lá ele acumula uma fortuna avaliada em 200 milhões de dólares, o que equivale a 1 bilhão. É um dos âncoras da CNN. Ele está lançando um livro que chama Vanderbilt, The Rise and Fall of an American Dynasty, que conta a história da família dele. Para você que não sabe, os Vanderbilt foram uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, né? Tem o Comodoro Cornelius Vanderbilt, que ganhou uma fortuna exatamente com a questão ali das ferrovias, né? É um império ferroviário. E o Anderson é filho da bisneta do Comodoro, que era uma socialite modelo, que é a Gloria Vanderbilt, que faleceu em 2019 com 95 anos. Então, ele fez parte dessa dinastia, dessa família, escreve agora esse livro. E ele também tem um filho pequenininho, que tem 2 anos, que chama Wyatt. E aí, dando entrevista a respeito do livro, ele falou sobre essa questão em relação ao filho. Ele disse que ele não vai deixar a herança para o filho. Ele disse assim, ó, eu vou fazer como meus pais diziam, pagarei a faculdade e você se vira. Isso não é tão comum entre os ultra ricos lá nos Estados Unidos e muita gente fala também que não é só uma questão de desprendimento e tal, mas é que existe muito imposto sobre as fortunas nos Estados Unidos, né? Pode chegar a 40%. Então, muitos ricões, antes, enfim, de chegar ali nessa época do fim da vida, criam fundações, por exemplo, para financiar com seu dinheiro, encontram outras formas de destinar essa riqueza que não para perder lá nos 40% de imposto. E isso até a gente pode falar aqui no Morning Show, porque no Brasil depende do estado, mas eu acho que no máximo pode chegar a 8% a taxação sobre a herança. Mas, por exemplo, no Japão pode chegar a 55%, na Coreia do Sul 50%, na França 45%, Reino Unido e Estados Unidos 40%, Irlanda 33%. Então, esse imposto sobre a herança, vocês acham que é uma boa ideia? Vocês acham que o pessoal ia se organizar mais para esses momentos finais? Não ia dar esses chabus tipo do Gugu, né? Essas brigas no final da vida que são complicadas para a família. O que vocês acham disso? O que você acha, Joel? Olha, que decisão radical do Anderson Cooper, né? Herança nenhuma. Não deixar nada. Não deixar nada, me parece um pouco excessivo. Agora, escolha dele também, se ele acha que isso vai ajudar o filho dele a se desenvolver mais, a correr mais atrás dos seus objetivos, pode ser também. É uma escolha que cada um tem direito de ser feito. O que eu acho importante, Paulinha, é esse ponto final que você tratou aí. Veja como Estados Unidos, hein? Não estamos falando do mundo socialista, não estamos falando da Rússia, da China. Estados Unidos. Imposto de 40% nas heranças, nas grandes heranças, né? Naquelas heranças vultosas, milhões de dólares, centenas de milhões de dólares. Esse povo, se vai transferir herança para o seu filho, vai pagar, ou para o herdeiro, e é justo isso. E 2 pontos. Isso não faz que a pessoa não receba nada, isso não acaba com a fortuna da família. Pelo contrário, o herdeiro, se ele escolher deixar, o herdeiro ainda vai receber uma boa quantia, uma enorme quantia de dinheiro, está feito pela vida inteira. Agora, uma parte disso vai para o bem público. Uma parte disso vai custear ações importantes e presença do Estado, porque o Estado é importante também. Veja o caso do Brasil. O caso do Brasil que está longe de ser um capitalismo tão desenvolvido como os Estados Unidos, Inglaterra, Japão. Aqui o imposto sobre herança é baixíssimo, é quase inexistente. É justo isso num país tão desigual como o nosso? Num país onde, sim, temos bilionários. Inclusive, o número de bilionários aumentou nesse último ano aí. Temos bilionários, temos multimilionários, temos tudo isso. E tanta gente passando tanta necessidade. É justo que a herança, justo aqui, não seja praticamente nada taxada? Eu não considero nem um pouco justo. Ô, Joel, mas você não acha que aqui já tem uma quantidade excessiva de impostos? Porque, por exemplo, se a gente comparar Brasil com os Estados Unidos, eles têm uma outra realidade tributária, uma outra realidade de simplificação, outro ambiente de negócio completamente diferente. Então, assim, pega a realidade do Brasil hoje. Você acresceria mais esse imposto sobre a herança das pessoas? Não é um caso que não dá para comparar, por exemplo, comparar Estados Unidos com o Brasil? Você tem que fazer a troca, Paulo. A carga tributária brasileira é alta. Mas ninguém vai fazer a troca aqui no Brasil. Como assim? Isso Olha é essa reforma tributária que está sendo discutida. Já foi perdida, foi uma oportunidade perdida porque o governo não teve foco. Agora, se for o foco, sim.
Você tem que taxar mais os mais ricos, isso vai te permitir taxar menos os mais pobres. E aí não temos ilusão, não, porque essa coisa da herança é justa, mas não é ela que vai fazer também só a diferença. Os mais ricos incluem, por exemplo, nós aqui nessa bancada que não somos multimilionários. Mas a gente talvez tenha que pagar mais imposto de renda ou algumas outras formas de imposto, porque quem é pobre no Brasil e gasta muito na... Não, mas você também é, Adriles. Mais pobre. Mesmo... Não é não. Queria ver ele com salário mínimo. Na pirâmide brasileira você não é. Ele é com salário mínimo, mas seria pobre. Eu sou mais pobre da bancada. Ele só paga de pobre, tudo bem, ele está muito bem. Mas enfim, o fato é o seguinte, os pobres no Brasil pagam muito imposto no seu consumo. Isso é preciso ser reduzido e os ricos vão precisar pagar mais. E daí quando chega nos multimilionários, daí para mim não tem nem mais questão. É óbvio que tem que pagar mais. Zoe, o que você pensa sobre esse assunto? É meio estranho, né? Um pai não querer deixar nada para o filho. Geralmente os pais trabalham para deixar algum legado, né? Deve ser que ele quer que o filho corra atrás das coisas dele, né? Aprender com as pancadas da vida por ele mesmo. Agora, eu acho que no futuro ele deve deixar alguma coisa e outra. E sobre o imposto, não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos. Eu pago imposto, eu pagaria imposto feliz num país que eu sei para onde que está indo, eu vejo mudanças. Agora, aqui no Brasil, pagar imposto, você não sabe para onde está indo, ou sabe sim, vai para o bolso dos políticos. Então, tem países como Portugal que não tem esse imposto. Tá? Eu estava lendo hoje, tem o México também. Então, assim, nos Estados Unidos, você sabe para onde está indo o seu imposto e com certeza pagaria feliz da vida. Agora, que essa história tá meio estranha, tá, com certeza, porque o pai trabalhar a vida inteira, deixar milhões e não deixar para o filho, uma história bem estranha. Apesar do imposto, eu deixaria. A gente não poderia, Adriles, discutir direito? Não seria um direito do pai? Não, com certeza. Eu acho sim. Quando você tem uma mega fortuna, você eventualmente, eu acho que pode dar um quinhão para o seu país. Até porque, em relação a essa alta tributação que você fala, Paulo, se você fugir para a França, para a Inglaterra, para o Japão, para os Estados Unidos, esses países que são economias liberais, eventualmente fazem uma alta tributação, como o Joel bem falou, em relação a grandíssimas fortunas. Agora, o que a gente pode discutir é a decisão de um pai de não deixar nada para o filho. Eu acho assim, tem essa premissa que em 3 gerações, se você fazer essa tributação de 30%, 40% ou até 50% num imposto sobre herança, essa herança se dilapidaria e sumiria. Mentira. Se eventualmente houver um herdeiro, como o grande Antônio Augusto aqui, Tutinha, e conseguir multiplicar a fortuna, multiplicar o império das comunicações, estabelecer exatamente como um grande empreendedor, para que alavanque e gere mais empregados, gere mais trabalho, gere mais economia, é uma coisa. Mas o Tutinha, não sei se ele é uma regra. Você pode ter uma exceção. Ele vai conseguir o aumento depois dele. Mas o Tutinha, eu não sei se ele é a regra dos herdeiros. Tem muito herdeiro que, pela leniência, complacência, pelo bem suavizar da vida, acaba virando meio vagabundinho. Talvez seja nesse sentido que o Anderson Cooper diga, olha, você tem que aprender a levar a lascada da vida para construir a sua vida, construir o seu império, construir o seu dinheiro. Não dá nada, talvez seja uma falsa promessa. Para exatamente o menino não ficar mimado, como ficam grandes gerações mimadas, eu faço uma metáfora mais ampla, em relação a esse período de bem-estar no mundo que a gente vive, que é a geração, do ponto de vista material, que mais tem benesses, mais, contudo, é a mais mimada, mais ressentida, mais ofendida, que cria mais problemas. Ou seja, é o típico do riquinho, entre aspas, universal, Adriles, que tem mais benesses na vida peraí, e que fica mais leniente em relação à própria vida, e mais ofendido, e mais ressentido, e mais revoltado. Aquela história lá em relação ao seu salário, que você estava reclamando, então isso não resolveu, não mudou nada. Nada. Mas depois Agora vai. Agora vai. Não, é porque eu sou generoso e vejo o Mas grande sabe o que eu trabalho ia falar? do Antônio Augusto. Em relação à entendi. decisão desse homem em especial, o Anderson Cooper, eu acho que também tem alguma coisa em relação ao histórico da família dele, né? Eu acho que ele é meio um gato escaldado exatamente dessa fórmula dos muito ricos, que talvez não tenham construído por conta própria os seus caminhos. Então, eu acho que ele sempre tentou se afastar um pouco da família, ele tem algumas reticências em relação ao que aconteceu com essa dinastia, e por isso talvez ele não queira passar isso para o filho dele, e imagina ele que essa seja uma forma, oferecendo toda a possibilidade dele estudar. A gente está esquecendo uma coisa. Dá para terminar, gente. A gente está esquecendo uma coisa. Calma. Paulinha é herdeira, e é uma herdeira trabalhadeira também. Eu estava pensando nisso, não sabia se ia Pois falar. majestade trabalhadeira. Te darei o reajuste, Adriles. Paulinha, Assim que ela chegar lá, ela dá o reajuste.
Vai demorar um Olha o pouco. argumento que levantam, né? De que, poxa, mas daí em 3 gerações ou em 4 gerações acaba a fortuna. Minha gente, você tem uma família com uma fortuna que está há 3 gerações e nenhum deles multiplica esse valor, olha, então acaba, né? Você quer que o tataraneto viva ricaço para todos os sempre? Não dá, uma hora se não fizerem nada, vai acabar essa forma. Mas eu acho que é também por isso que ele tá falando isso, vai falar isso pro filho, né? De não vai deixar herança. Pro filho não se acomodar, porque imagina o pai trabalhar a vida inteira, faz uma fortuna dessas de milhões de dólares e o filho, um vagabundo, chega lá, pega o dinheiro da vida inteira do pai e gasta. Entendeu? Então eu acho que ele está querendo preparar o filho para assumir depois o posto. Ô Zoe, deixa eu ouvir a opinião do sindicato agora. Fala, Vini. Chão de fábrica. Tá corretíssimo o pai, o jornalista. Não, brincando. É o seguinte, eu concordo com vocês. Eu acho que ele está querendo passar alguma lição de moral, valores morais, né, para essa criança, para que não se torne aí uma criança, um adolescente mimado, como o Adriles comentou. Agora, a decisão, claro que de negar toda a herança é um pouco radical, ainda que pagar os estudos, e com certeza ele vai estudar aí nas melhores escolas, os melhores cursos aí americanos, já é um bom caminho. Agora, eu quero dizer uma coisa, Paulo Matias, a gente presenciou agora a maior puxada de saco da história. Não, agora ele recebe aumento. Agora vai. É um modelo de herdeiro que multiplicou a fortuna e o trabalho do pai. Ô, Vini, e Paulinha vai dar a mesma ordem. Meu Deus do céu, esse Game of Thrones do Adriles vai dar problema. Vini, olha só. O Adriles começou pedindo pra Paulinha o aumento. Aí não dá certo, porque eu não mando nada. Aí o que ele fez, Vini? Ele foi no Emílio. Foi lá, bateu no Emílio e falou... Ele tem mais tempo de casa, intimidade. Ele quis sair do Morning pro Pânico, falou isso? Tal, tentou, não deu em nada. Também não deu. Agora é a última cartada. É aqui o negócio. É a final, né? Agora... Vamos ver se vai dar certo. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Não é puxar saco. Mas num ponto, eu acho que o Adriles tem razão. O Tutinha, de fato, é um homem muito empreendedor, que trabalha na empresa há anos e que tem essa vontade de fazer crescer. Não é à toa que a gente está nesse Olha só, agora falando sério. É verdade. Que a gente teve essa atitude brilhante de colocar uma coisa simples: democracia de opiniões. O Joel, eu, a Zoe, a Paulinha, o Paulo Matias, o chão de fábrica do Vini. Todo mundo está aqui, exatamente essa brilhante ideia do Tutinha de colocar contraponto, coisa que não existe na Globo e em outras emissoras. Mas estão copiando, estão copiando a gente. Estratégia, Adrilinho. Fala, Vini. Eu só quero saber se você vai dar parte da tua fortuna para a Lelê. Opa! Vou pensar, não sei ainda. Depois disso, né, você vai refletir. Vamos olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos primeiro. Aí depois a gente tenta... Mas 0 eu acho demais. Acho que dá para dar bons valores e mesmo assim passar uma parte do patrimônio. Eu também. Não precisa ser 0. 0 é Ele está assustando o menino. Vamos avaliar com calma, né, turma?